Você já se perguntou por quê, mesmo sendo inteligente, independente e emocionalmente madura, certas datas, como o Dia dos Namorados, ainda despertam inseguranças, expectativas confusas e até aquela pontinha de frustração? Não é falta de razão, é profundidade. Carl Jung nos ajuda a entender o que se esconde por trás das palavras que dizemos e, mais ainda, das que deixamos de dizer nessas ocasiões. Hoje, você vai descobrir o que toda mulher que se conhece de verdade precisa dizer no Dia dos Namorados. Mas atenção, não vale apenas para essa data, e sim todos os dias. Não apenas ao outro, mas a si mesma. Prepare-se, essa reflexão pode transformar para sempre a forma como você se posiciona no amor. Em sua jornada pelo inconsciente coletivo, Carl Jung identificou figuras arquetípicas que se repetem em mitos, sonhos e narrativas humanas, imagens universais que moldam comportamentos e relações. Entre esses arquétipos femininos, há um que se destaca com profunda força simbólica: a mulher sábia. Essa figura não é aquela que simplesmente acumulou conhecimento, mas aquela que integrou suas experiências, sua sombra, seus anseios mais profundos e, a partir disso, desenvolveu uma presença interior sólida. Ela é a que escuta antes de falar, observa antes de reagir e escolhe palavras que não tentam agradar, mas revelar. Jung via os arquétipos femininos como forças vivas dentro da psique. A mãe, a amante, a donzela, a feiticeira. E cada um desses aspectos carrega tanto luz quanto sombra. Mas a mulher sábia é aquela que já percorreu todos esses caminhos e aprendeu a reconhecê-los em si mesma. Ela sabe que não precisa se moldar ao desejo do outro para ser amada, porque aprendeu a desejar-se. No campo dos relacionamentos, ela entra não para ser escolhida, mas para escolher. E por isso, suas palavras no Dia dos Namorados não carregam a ansiedade de ser validada, e sim o desejo de compartilhar sua verdade. Nesse contexto, o autoconhecimento deixa de ser uma sugestão terapêutica e se torna um pré-requisito ético para o amor verdadeiro. Antes de qualquer declaração romântica, a mulher que se conhece pergunta a si mesma: de onde vem esse impulso de falar agora? É um chamado interno de conexão autêntica ou um pedido velado de aceitação? Porque há uma diferença gritante entre dizer "eu te amo" de um lugar de plenitude e dizer a mesma frase esperando que o outro a complete. Jung afirmava que a individuação, esse processo de se tornar quem se é, de integrar o consciente com o inconsciente, exige coragem para olhar para dentro, para encarar a própria sombra. E é justamente isso que diferencia a mulher consciente. Ela já fez essa travessia ou está disposta a fazê-la, sem atalhos, sem máscaras. Ela entende que carência não é amor. É um eco da infância que precisa ser escutado e acolhido, mas não atendido pelo outro. Idealização também não é amor, é projeção. É quando colocamos no outro atributos que desejamos encontrar em nós mesmas, mas ainda não acessamos. Por isso, quando uma mulher inteligente decide falar no Dia dos Namorados, suas palavras têm peso, têm direção, têm raízes. Ela não diz, eu preciso de você para ser feliz, mas talvez diga, eu me sinto inteira e é da minha inteireza que quero me relacionar com você. Não há sedução vazia, não há manipulação emocional, há presença. E essa presença, por si só, já é profundamente transformadora. A mulher sábia compreende também que o amor é uma via de mão dupla, mas isso não significa simetria constante. Às vezes ela dá mais, às vezes menos, mas sempre com consciência. Ela sabe que a linguagem do amor não se mede apenas em gestos românticos ou presentes caros, mas no espaço simbólico que o outro ocupa em sua vida interior.
Quando ela fala, ela não apenas se expressa, ela revela um território íntimo que foi cuidadosamente cultivado. E quem escuta, se estiver desperto, percebe que não está diante de uma mulher qualquer, mas diante de alguém que fez da própria alma um lar. Portanto, antes de preparar qualquer declaração ou escrever aquela mensagem emocional no Dia dos Namorados, a mulher consciente pergunta: essas palavras vêm da minha essência ou da minha ferida? Porque a ferida quer ser vista, quer ser amada, mas a essência quer compartilhar-se. E aí reside a diferença entre um amor que aprisiona e um amor que liberta. Compartilhe aqui nos comentários o que você sente que precisa dizer não somente em data comemorativa. E de onde vêm essas palavras do desejo de ser compreendida ou da coragem de se mostrar? Sua experiência pode iluminar o caminho de outras mulheres também em busca de clareza. No imaginário coletivo, o amor romântico ainda carrega o peso das fábulas e dos contos de fada, aquela crença, muitas vezes silenciosa, de que encontrar o outro certo resolverá nossas inquietações existenciais. E é justamente nesse terreno fértil de expectativas não examinadas que a projeção inconsciente floresce. Carl Jung nos alertou com precisão. Quando não conhecemos suficientemente a nós mesmos, tendemos a projetar no outro aquilo que desejamos ser ou aquilo que tememos ser. O resultado? Uma relação onde amamos não o que o outro é, mas o que ele representa para a nossa psique. É por isso que no Dia dos Namorados, tantas declarações soam belas na superfície, mas carregam em seu núcleo um apelo infantil por salvação emocional. Quantas vezes dizemos "eu te amo", querendo na verdade ouvir "você é suficiente para mim"? Quantas promessas trocadas nesse dia refletem mais a esperança de que o outro preencha nossos vazios do que a celebração de um vínculo real, consciente e recíproco? O amor maduro, aquele que nasce da consciência, é silencioso em suas certezas e sóbrio em suas manifestações. Ele não precisa de palco, porque não está tentando convencer ninguém, apenas existir. Quando estamos apaixonados, somos especialmente vulneráveis a esse mecanismo. A projeção inconsciente transforma o parceiro num espelho de nossas necessidades emocionais não resolvidas. Vemos força onde há arrogância, vemos sensibilidade onde há fragilidade narcísica, vemos amor onde há dependência. O problema não é amar. O problema é amar uma imagem, uma fantasia moldada por desejos e medos que não reconhecemos como nossos. Jung dizia: encontrar a alma em si mesmo é o primeiro passo para não se perder no outro. E nenhuma data coloca esse risco mais à mostra do que o Dia dos Namorados, com sua atmosfera carregada de romantização superficial. Mas há uma forma ainda mais sutil e perigosa de projeção. Quando projetamos não apenas nossas luzes, mas também nossas sombras. Ou seja, quando culpamos o outro por aquilo que não queremos ver em nós mesmos. É assim que surgem frases como "você me faz sentir insegura", quando na verdade a insegurança já estava ali, silenciosa, esperando uma situação para emergir. Ou quando dizemos "você não me valoriza", sem perceber que somos nós quem entregamos nosso valor como moeda de troca por afeto. Nessas declarações, mais do que comunicar, estamos tentando aliviar um desconforto interno através do outro. E é nesse ponto que a sombra entra em cena com força. Para Jung, a sombra é tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos, impulsos, sentimentos, desejos, lembranças, e que por isso mantemos no inconsciente. O problema é que a sombra não desaparece. Ela se infiltra em nossas atitudes, em nossas palavras, em nossas escolhas de parceiros,
No Dia dos Namorados, ela pode se disfarçar de generosidade excessiva, de dramatização emocional, de silêncio ressentido ou de declarações intensas demais para o estágio da relação. Tudo isso são formas de expressão de conteúdos inconscientes que ainda não foram integrados. Reconhecer a sombra exige coragem. É olhar para dentro e admitir que há partes em nós que ainda operam por medo de abandono, por desejo de controle, por necessidade de ser amada a qualquer custo. E só quando damos nome a essas partes, quando as acolhemos sem julgamento, é que conseguimos nos libertar delas. A mulher sábia, aquela que Jung nos convida a despertar, não reprime sua sombra, ela a integra. E isso muda tudo. Porque quando a sombra é integrada, nossas palavras deixam de ser reativas. Não falamos para defender um território emocional, mas para revelar nossa verdade. Não esperamos que o outro nos salve, porque já aprendemos a cuidar da nossa própria ferida. E aí, no Dia dos Namorados, podemos dizer: eu te escolho. E essa escolha será livre de carência, livre de projeções, livre de estratégias inconscientes. Será um gesto de amor real, que não precisa ser perfeito, mas precisa ser consciente. Por isso, antes de escrever aquela mensagem, de preparar aquele jantar ou de esperar por um gesto idealizado, volte-se para dentro. Pergunte-se: o que eu estou projetando nessa relação? O que ainda me assusta em mim mesma e que eu prefiro enxergar no outro? Quais palavras vêm do meu desejo de conexão e quais vêm do meu medo de ficar sozinha? Essas perguntas não são simples, mas são o início de uma jornada de amor que começa onde todo amor verdadeiro deveria começar, em si mesma. E você já percebeu alguma vez que estava projetando algo num parceiro, numa relação ou até numa declaração? Como foi esse momento de descoberta? A autenticidade emocional é uma das expressões mais poderosas da mulher que integrou sua jornada psíquica. E, paradoxalmente, é também uma das atitudes mais raras em datas como o Dia dos Namorados, quando tantas pessoas se escondem atrás de frases feitas, de gestos roteirizados e de expectativas moldadas por ideais românticos mais próximos da fantasia do que da realidade. Carl Jung nos ensinou que quanto mais nos distanciamos da nossa verdade interna, mais escravos nos tornamos de convenções externas. A mulher inteligente, consciente de si, já entendeu que não pode mais compactuar com roteiros emocionais que não a representam. Ser autêntica, emocionalmente, é um ato de coragem, porque significa abrir mão da aceitação superficial em nome de uma conexão mais profunda. É escolher dizer: estou me sentindo confusa hoje, em vez de forçar uma alegria que não existe. É ter a ousadia de dizer: não sei ainda o que quero de nós, mas estou disposta a descobrir, quando a dúvida ainda habita o coração. É inclusive saber calar quando o silêncio comunica mais do que qualquer frase ensaiada. A mulher sábia sabe que não precisa estar sempre bem para ser amada. Ela compreende que vulnerabilidade não é fraqueza, é maturidade emocional. Quando ela escolhe expressar o que sente, mesmo que isso vá contra o script esperado de romantismo, ela não está rejeitando o amor. Ela está criando as condições para que esse amor seja verdadeiro. Afinal, de que adianta receber flores se há um abismo emocional sendo ignorado entre o casal? De que adianta ouvir "eu te amo" se as ações cotidianas contradizem essas palavras? Por isso, no Dia dos Namorados, a mulher inteligente não fala para ser bem interpretada. Ela fala para ser verdadeira. E é justamente essa verdade que redefine o valor da relação. Quando ela diz: sinto falta da nossa conexão de antes, ou percebo que temos evitado conversas importantes, ela não está rompendo com o espírito da data, está honrando a relação. Porque o amor só amadurece onde há espaço para o real.
E como se faz isso na prática? Quais são as falas que revelam esse novo lugar de consciência? Esse ponto onde a autoestima não é afirmada com arrogância, mas com elegância emocional. Pode ser um simples gosto de estar com você, mas preciso sentir que estou sendo vista de verdade. Ou então, o que me encanta em você é como me sinto mais eu mesma quando estamos juntos. E é disso que quero cuidar. Ou ainda, eu te desejo, mas não à custa da minha paz interior. Frases assim não vêm de livros de autoajuda ou de scripts de comédia romântica. Elas nascem da escuta interna, da mulher que já se perguntou o suficiente para saber que seu valor não está no quanto agrada, mas no quanto se respeita. Demonstrar autoestima não é declarar independência absoluta, como se o outro fosse dispensável. É poder dizer: estou inteira aqui e quero te convidar a estar inteiro também. É saber colocar limites, não como castigo, mas como proteção do que há de mais sagrado, o vínculo verdadeiro. Por exemplo, dizer: esse tipo de brincadeira me machuca, mesmo que não tenha sido sua intenção. É mais potente do que calar e acumular ressentimento. Ou dizer: eu me sinto distante quando você se fecha e preciso entender se posso contar com sua abertura. Isso é maturidade. Isso é amor com consciência. Jung dizia que aquilo que negamos em nós nos controla de fora. Quando negamos o que sentimos para manter a aparência de uma relação ideal, damos ao outro o controle sobre nossa experiência afetiva. A autenticidade nos devolve esse poder. Ela é libertadora porque nos ensina que mesmo quando a resposta do outro não é o que esperamos, ainda assim nos mantemos fiéis a quem somos. E isso, no fim, é o que define a verdadeira autoestima. Por isso, neste Dia dos Namorados, talvez a pergunta mais importante não seja o que o outro espera ouvir, ou mais sim, o que eu preciso dizer para honrar quem me tornei? E se a resposta for desconfortável ou mesmo difícil de expressar, é sinal de que há verdade ali. E a verdade, quando dita com respeito e firmeza, é sempre um ato de amor. Que você sente que precisa dizer ou deixar de dizer para honrar o seu valor? Transformar o Dia dos Namorados em um ritual de consciência é, na verdade, um convite muito maior do que simplesmente ressignificar uma data específica. É um gesto simbólico que aponta para uma mudança profunda na forma como nos relacionamos. O que se inicia nesse dia pode e deve se estender para toda a vivência amorosa, como um novo paradigma de vínculo, onde o amor deixa de ser consumo emocional e passa a ser caminho de autoconhecimento mútuo. Jung nos lembra que o verdadeiro encontro entre duas almas não ocorre na superfície das convenções, mas nas profundezas da individuação. Esse processo contínuo de nos tornarmos quem realmente somos. Usar o Dia dos Namorados como um portal simbólico, portanto, é apenas o início. Porque se conseguimos trazer consciência, escuta, verdade e presença para essa data, uma das mais carregadas de expectativas coletivas, então somos capazes de estender esse estado para os dias ordinários, para os momentos silenciosos, para os conflitos, para os encontros e desencontros cotidianos. A mulher que desperta para isso entende que o amor não se vive apenas em datas marcadas, mas no modo como se está presente no agora. Isso significa transformar o amor em prática diária de atenção, cuidado e verdade. E não há presente mais precioso do que esse, alguém que está de fato ali, com os olhos que veem, com os ouvidos que escutam, com o coração que se deixa tocar. Esse novo modelo de relação não precisa de grandes acontecimentos para existir. Ele floresce em gestos simples, em perguntar com genuína curiosidade como o outro se sente, em colocar limites de forma firme e afetiva, em manter diálogos sobre o relacionamento mesmo quando não há crise, justamente para evitar que a
Crise chegue sem aviso. Quando a mulher inteligente assume esse novo lugar no amor, ela se torna também uma facilitadora da consciência no outro. Sua postura convida, sem impor. Ela não exige transformação, mas inspira por coerência, e o impacto disso vai muito além do casal. Influencia filhos, amigos, gerações futuras, porque o amor consciente é, em última instância, um ato político, desafia padrões, subverte a carência como norma, questiona a idealização como propósito. Portanto, o que começa no Dia dos Namorados pode ser o início de uma nova forma de estar em relação. Uma forma mais presente, mais profunda, menos performática e mais real. O ritual que se inicia hoje não termina à meia-noite. Ele continua no dia seguinte, no silêncio partilhado, na escuta paciente, na decisão diária de amar com lucidez. E você sente que está pronta para viver o amor, não apenas em datas comemorativas, mas como uma jornada diária de consciência. E verdade? Qual pequeno gesto você poderia transformar em ritual para manter esse estado desperto no seu relacionamento ou em si mesma? No coração da psicologia de Jung, há uma ideia que transforma radicalmente a forma como compreendemos os relacionamentos. O amor não é o destino final, mas uma via de individuação. Ou seja, amar verdadeiramente não é fundir-se ao outro, nem moldar-se para ser aceita, mas trilhar, lado a lado, o caminho de tornar-se quem se é. E é justamente aí que muitos se perdem, ao confundir vínculo com fusão, cumplicidade com dependência, entrega com abandono de si. A linguagem da individuação no amor é sutil, mas inconfundível. Ela se manifesta quando uma mulher diz: "Quero crescer com você, mas não me perder de mim." É quando ela se permite amar intensamente, sem abrir mão dos seus projetos, da sua voz, dos seus ritmos internos. É quando ela compreende que, para que haja uma verdadeira parceria, é preciso que existam dois centros de consciência, dois indivíduos inteiros, não duas metades carentes em busca de completude. Esse tipo de amor exige um vocabulário diferente. Um vocabulário que não suprime conflitos, mas os atravessa com respeito, que não busca concordância constante, mas conexão autêntica. Frases como: "Estou mudando e preciso saber se nosso amor comporta essa nova versão de mim", ou "Quero estar com você sem abandonar meus silêncios, minhas vontades, minha solitude", são expressões claras da individuação em movimento. Elas não são ameaças, são convites à evolução conjunta, e essa linguagem não se aprende nos filmes românticos. Ela nasce da prática constante de escuta interior, da honestidade emocional, do compromisso com a verdade. É a mulher sábia a que Jung descreve como aquela que já enfrentou seus próprios labirintos psíquicos, quem consegue sustentar esse tipo de amor. Porque ela já entendeu que ceder ao outro sem critério não é generosidade, é autoabandono. E manter-se fiel a si mesma não é egoísmo, é a única forma possível de amar de forma madura. Por isso, no encerramento dessa jornada, fica uma última reflexão, profunda e transformadora. O que o amor que você vive hoje revela sobre você, mesma, não sobre o outro, não sobre o relacionamento, mas sobre você. O que você aceita por medo de ficar só? O que você silencia para manter a harmonia? O que você declara esperando ser salva, em vez de simplesmente ser ouvida, antes de dizer qualquer coisa neste ou em qualquer dia dos namorados? Talvez a pergunta mais honesta e poderosa que uma mulher possa se fazer seja: o que essa relação desperta em mim? Crescimento ou esquecimento de quem sou? Porque a resposta a essa pergunta não apenas define o tom do que será dito, mas revela no mais íntimo o tipo de amor que se está escolhendo viver. E agora eu te convido a partilhar sua própria reflexão.
Qual é a verdade que você mais teme dizer no amor e que talvez seja justamente a que mais precise ser ouvida? Suas palavras podem ser o início do despertar de outra mulher que, como você, busca viver o amor como um caminho de alma.